convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, o capítulo é de número 38. Gênesis capítulo 38, nós vamos trabalhar com pelo menos com uns 30 versos de uma história, ou de uma das histórias mais difíceis, talvez no contexto da sequência da história dos patriarcas. E eu vou ler inicialmente parte desse capítulo até o verso 23. Vamos ler inteiro já, né? Fica livre aqui para que você possa compreender toda a sequência do capítulo. Eu vou ler, os irmãos acompanhem então, por favor. Gênesis capítulo 38 diz assim: Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou ela. Tornou a conceber e deu à luz a um filho. A este deu o nome, ou a mãe, o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezib quando teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: Possui a mulher de teu irmão e cumpre o levirato, e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, teu filho, venha a ser homem. Pois disse: Para que não morra também este, como os seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímina, ele e o seu amigo Hirã, o adulamita. E o comunicaram a Tamar: Eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com véu, se disfarçou, se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a, Judá teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: Vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: Que me darás para convidares comigo? Ele respondeu: Enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: Dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: Que penhor te darei? Ela disse: O teu selo, o teu bordão e o cajado que seguras. Ele, pois, nos deu e a possuiu, e ela concedeu dele. Levantando-se ela, se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes de sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou.
Então perguntou aos homens daquele lugar onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim. Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a ajudar, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito cabrito, todavia não a achaste. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. E tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possui. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio escarnado e disse: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse: como rompeste o saído? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai querido, nós bendizemos o teu santo nome, te agradecemos pela leitura da tua palavra e clamamos para que o Senhor venha nos auxiliar no estudo dela, de modo que a tua palavra, como sempre faz, nos edifique e nos conduza para estarmos mais perto do Senhor. É o que nós clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como eu disse no início, talvez nós estejamos diante de um texto mais difícil nessa sequência da história dos patriarcas, mas que demonstra muito e nos ensina muito, principalmente porque se trata de Judá, aquele que fora escolhido pelo Senhor por conta da sequência dos filhos de Jacó para assumir o trono no futuro. E é justamente de Judá que vai sair a linhagem messiânica. Nós que já estudamos recentemente alguns textos relacionados a Ruth, nós vemos esse Pérez, ou Perez, aparecendo lá, dentro daquela genealogia. Portanto, esse texto se faz importante, porque trata da linhagem de onde saiu o próprio Cristo, e que fala de um grupo, ou de uma linhagem dos crentes. Aí você fala assim, quando lê essa passagem: que belos crentes. Mas é justamente isso que eu quero chamar a sua atenção. O texto começa dizendo assim, volte seus olhos mais uma vez, mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos trabalhar bastante hoje. Aconteceu por esse tempo que Judá, qual que é a expressão daí? Se apartou de quem? Dos seus irmãos. Irmãos, Deus havia escolhido Jacó ao invés de Esaú. Deus havia dado a Jacó 12 filhos, da onde saem os 12 filhos de Israel. Estar dentro da família significava estar em comunhão e debaixo da aliança que Deus tinha com Jacó. Se apartar dos seus irmãos significava deixar a comunidade dos eleitos, significava deixar a comunidade dos crentes, significava abandonar a igreja patriarca, porque é assim que Lucas vai chamar a igreja do deserto. Consequentemente, a igreja é a mesma coisa desde Adão. A igreja não começa em Atos dos Apóstolos com o derramar do Espírito Santo, mas começa no momento que Adão e Eva creem na vida do Messias. A igreja é o corpo de Cristo. Então todos aqueles que creem em Cristo fazem parte da igreja. Todos aqueles que têm Jesus, o seu Salvador, fazem parte do corpo de Cristo, consequentemente da igreja. Logo, a partir do momento
que você tem alguém que crê no Messias ou na vinda do Messias, como é o caso de Eva e Adão, quando ela tem o seu filho, eles adquiriram um varão com o auxílio do Senhor, isso aponta que provavelmente ela já cria que Caim fosse já o descendente que pisaria a cabeça da serpente. Desde aquele momento nós estamos vivendo já um contexto de aliança, um contexto de igreja, um contexto onde a promessa da redenção era uma realidade. Isso acaba recaindo sobre a vida de Jacó e sobre os seus filhos, e portanto fazer parte ou estar ligado à família significava estar debaixo da aliança. Se você que conhece um pouco do livro de Gênesis, se você olhar para os capítulos anteriores, você vai ver que aconteceu a situação da venda de José. Os irmãos enciumados acabam vendendo José e este vai para o Egito. E o capítulo 38 é uma bolha dentro dessa história de José. Capítulo 37 fala da venda, fala de Jacó rasgando as suas vestes, lamentando pelos seus filhos. E aí o verso 38, aconteceu por esse tempo, no tempo que os irmãos haviam se levantado para vender a José. E depois, se você observar, o capítulo 39 começa como José foi levado ao Egito. Ou seja, o capítulo 38 é uma bolha na história paralela que conta o que está acontecendo com Judá, enquanto José foi levado para o Egito, e estão acontecendo as mesmas coisas na vida de José, que talvez seja a parte mais conhecida da história. Dentro dessa bolha, o foco então agora vai estar especificamente sobre Judá. E a expressão que eu já chamei a sua atenção, quando diz, por esse tempo, Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Significa que ele deixou a comunidade dos santos. E aí eu te pergunto, será que a igreja é importante? Será que estar congregado a um grupo de irmãos que louvam, glorificam, que buscam entender, conhecer e servir ao Senhor, fazer parte da igreja visível ou da comunidade dos santos, da comunidade dos eleitos, isso tem alguma importância? Será que o sentimento dos nossos dias que diz, Deus está dentro de mim, eu posso adorá-lo em qualquer lugar, eu não preciso fazer parte de uma instituição, seria válido também para os nossos dias? Ou será que estamos nos apartando da família da fé? Como eu já te disse, aqui o contexto também é de igreja, porque se temos pessoas que creem na promessa do Salvador, nós temos pessoas que creem em Cristo, consequentemente isso faz parte do corpo de Cristo. Isso é a igreja. Não é à toa que o apóstolo Pedro vai dizer que não há salvação fora do nome de Jesus. A diferença é que as pessoas que viveram no Antigo Testamento eram salvas na crença do Messias que viria, enquanto nós somos salvos pelo fato de crermos que Cristo, o Messias, já veio. O contexto é o mesmo. E a ideia, portanto, é apartar-se dos seus irmãos significava apartar da comunidade, apartar-se da igreja. Será que a igreja de fato é importante? Será que a minha vida é influenciada pelo fato de frequentar a igreja, de estar em comunhão com o povo de Deus, com a comunidade dos que creem? Nós vemos que na família da aliança, irmãos, a igreja é o melhor lugar para se estar. Como nós vemos no início do nosso culto, é aqui que o Senhor derrama restauração, refrigério, renovo, é aqui que Deus ordena bênção, é aqui que Deus ordena vida, é no convívio fraternal. Por isso Davi diz, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Mesmo o Salmo 122, outro cântico de romagem, vai nos chamar a atenção sobre a alegria de estar na presença do Senhor, junto com todas as tribos. Alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém, uma cidade compacta, para onde sobem todas as tribos, todos os irmãos, e iam para adorar o Senhor. A Bíblia inteira nos chama a atenção pelo fato de que o fato de estarmos ligados à comunidade dos que creem é fonte de bênção, de graça, de perdão, de renovação, de restauração e de refrigério. Hoje a igreja é essa família da aliança, é o povo de Deus. E por mais difícil que seja,
por mais problemas que existam, estar com o povo de Deus nos preserva de muitos erros e, consequentemente, de situações danosas para a nossa própria história. O fato de estarmos reunidos, estarmos convivendo em fraternidade, em comunhão, influencia-nos ao modo de termos instrumentos para combater as nossas próprias inclinações. Inclinações pecaminosas. O fato de estarmos com pessoas que temem ao Senhor e que andam no caminho do Senhor e que buscam a presença do Senhor, que desejam estar na presença, adorando, glorificando ao Senhor, nos influencia também para termos esses mesmos desejos. Recentemente, nas devocionais que nós colocamos em áudio lá no grupo, nós falamos sobre isso. E quando nós nos convivemos e congregamos com pessoas que estão inclinadas para a prática do bem, que temem a Deus e buscam a sua palavra, isso vai nos influenciar positivamente. E a igreja é justamente esse instrumento. Por isso que Paulo diz em Colossenses que devemos instruir-nos mutuamente, pastorear-nos mutuamente, admoestando-nos, conhecendo bem a palavra de Deus para poder instruir, aconselhar, admoestar, ou como lemos o autor aos Hebreus dizendo que devemos aconselhar-nos uns aos outros para a prática do amor, das boas obras e para não deixarmos de congregar, principalmente quando o dia final se aproxima. Será que a vida congregacional é importante, irmãos? Eu diria que é muito mais importante, é essencial para a manutenção da nossa fé e da nossa saúde espiritual. Nos dias do livro do Gênesis, no capítulo 38, a família da aliança resumia-se quase que totalmente na família de Jacó. Esta era a igreja. E após o episódio onde os filhos de Jacó resolveram vender José e declarar o morto ao seu pai, mentindo, nós vemos então Judá, o que deu a ideia da lenda. Dá uma olhadinha aí no capítulo 37, verso 26. Verso 26 diz assim: então disse Judá a seus irmãos. Quem que disse? Judá, o personagem do capítulo 38. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemos-o aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, tiraram da cisterna e o venderam por 25 de prata aos ismaelitas, e estes levaram José para o Egito, ao Egito. Veja, a ideia parte de Judá, e talvez essa seja o motivo, a culpa de Judá que o conduz a se apartar dos seus irmãos. Eu dei essa ideia, está certo que eu preservei a vida do meu irmão, mas eu não devia ter dado essa ideia, rapaz. Ainda passou lá um grupo de ismaelitas, venderam, e eu ainda estou com uma parte agora desse dinheiro, que dividimos entre nós, porque não podíamos dar para o pai, porque o pai ia descobrir. O que eu vou fazer com isso? E o que aconteceu com o meu irmão? E o peso da culpa, do pecado, da mentira, do escárnio, o peso da inveja, talvez seja o que conduziu Judá a se apartar dos seus irmãos. Irmão, só tem uma coisa que nos aparta de Deus e da comunidade dos santos: chama-se pecado, seja de ação ou seja de omissão. Quando eu deixo também de cumprir com as responsabilidades que pesam sobre mim como um crente em Cristo. As pessoas que estão em comunhão verdadeira com Deus, que amam o Senhor e que desejam estar na presença do Senhor, amam estar na casa de Deus, amam estar na presença do Senhor junto com os demais irmãos. Agora, quando o pecado começa a dominar o meu coração, a primeira coisa que se faz é se distanciar de Deus e, consequentemente, da igreja. Eu me afasto da palavra de Deus, eu não estudo mais a Bíblia, eu não oro mais, eu não tenho mais prazer em vir à casa do Senhor, eu não posso nem suportar vir à casa do pastor. Isso me conduz a me afastar. Talvez isso
isso tenha acontecido com Judá, por isso ele resolveu sair de casa. Tudo leva a crer que a história com José gerou o desejo de Judá se apartar dos seus irmãos. Irmãos, fugir da família não o fez fugir do problema e do peso do erro. Veja que Judá vai lá para a casa do Adulamita, seu amigo, mas isso não evitou que ele continuasse a padecer por problemas, por dificuldades e por situações terríveis. Vemos que sair de casa, apartar-se dos seus irmãos, não o isentou de outros problemas, muito pelo contrário. O episódio que lemos sobre Judá nos revela coisas terríveis sobre as consequências naqueles que se afastam da família da aliança. Irmão, se a vida como crente na igreja é difícil, fora de Deus, fora da comunidade, longe da presença do Senhor, é muito pior. É uma tragédia acima de outra tragédia, é um buraco em cima de outro buraco, um abismo puxando outro abismo. Quando estamos na comunidade da família da fé, não estamos isentos dos problemas, mas nós temos o Senhor para nos sustentar, nós temos a própria família da fé para nos amparar, para suplicar, para orar por nós, para nos dirigir, para nos influenciar positivamente. Agora, quando estamos sozinhos, longe de Deus e longe da família da aliança, estamos à mercê de todas as coisas ruins que podem acontecer. E essas consequências em Judá vão servir de modelo para nós hoje, para entendermos quão é importante estarmos unidos à família da aliança, ou seja, a igreja. Vamos lá, a primeira consequência que nós observamos quando Judá sai da família da aliança é a quebra da santidade. Você viu que é o próprio pecado é que conduziu ele a sair, né? O fato de ter perdido o irmão, da inveja, da mentira, de uma série de coisas, até mesmo certamente, né, o peso desse pecado. Mas quando você se afasta, irmãos, parece que você abre a porta para todas as práticas pecaminosas, possíveis e imagináveis. É isso que acontece. Se você observar aqui no verso 2, nós já temos ali viu Judá a filha de um cananeu, chamado Sua, e ele a tomou por mulher e a possuiu. Nós já tínhamos aqui princípios relacionados à preservação do povo de Israel. Eles tinham que procurar aqueles que eram da sua linhagem próxima, que já haviam entendido sobre a aliança. Judá já não faz assim. Depois que nós temos, até o versículo, concebeu, deu à luz a um filho, chamado depois outro filho, chamado Onã, e um terceiro filho, Selá. Com esse registro, a Bíblia já nos mostra que se passaram vários anos, ao ponto de que e Onã se tornaram homens, e que já estavam prontos para contrair núpcias. É assim que diz. O verso 15 vai mostrar então que Judá conduz os seus filhos, a partir do verso 6, melhor dizendo, a tomar esposa nessa mesma região. Pessoas que não estavam ligadas à família da aliança. E a partir do verso 15 nós encontramos, vendo Judá, aqui já depois dos dois primeiros filhos terem morrido, porque eram maus, eram perversos. Veja que ele não ensina essas crianças a temer a Deus, ele não ensina os seus filhos a andar nos caminhos do Senhor, mas fazer somente o que é mal. O exemplo do pai que saiu da família da aliança conduz os filhos a entrar numa decrescente de perversidade. O texto é claro quando diz que Deus o fez morrer, porque ele era perverso. Veja no verso 7. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Verso 10. Isso, porém, que fazia, Onã, de não suscitar herança
ao seu irmão, era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Deus aplica a punição sobre esses meninos, esses homens, porque eram perversos, porque não viam nos seus pais posturas de santidade. E isso fica reforçado quando nós vemos que Judá foi até Tímina para ali tosquear as suas ovelhas, e no caminho, aparentemente, ele encontra com uma prostituta cultual, e ele, sem nenhum pudor, já chega propondo, perguntando quanto era o preço. Mal sabia ele que aquela mulher era sua nora, e ele negocia com ela. Pelo jeito estava tão seduzido, tão inclinado às suas paixões carnais, que é capaz de deixar o seu selo. Tudo indica que era a ideia do seu anel, né, que tinha a sua marca, que comprovava a sua assinatura, que comprovava os seus contratos. Era uma das questões mais preciosas para um homem do mundo antigo. Ele dá o seu selo, ele dá o seu cordão, ele dá o seu cajado, tudo para satisfazer os seus desejos carnais. Esse homem não se preocupava com a prática de santidade. Versos 16, 15 e 16: vendo a Judá, teve por meretriz, pois ela havia coberto o rosto, então se dirigiu a ela no caminho e disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. E ela respondeu: que me darás para comentares comigo? O verso 23 vai dizer ainda: respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em vergonha, em opróbrio. Mandei-lhe com efeito cabrito, todavia não achaste. A preocupação dele era que ela pudesse usar o seu selo, o seu cajado, o seu cordão, para envergonhá-lo ou para extorquí-lo. A preocupação dele não era com a prática de santidade, mas sim se ele quer passar vergonha. Quando nós nos afastamos da igreja, quando nós nos afastamos da comunidade, a prática de santidade não é mais importante, irmãos. Certamente a família da aliança tem os seus problemas, como eu já disse, mas apesar dos seus erros, ainda preserva de cairmos em pecados maiores. O fato de estarmos vivendo em comunidade, nós somos influenciados da prática do bem. Nós somos exortados pela palavra do Senhor, quando essa igreja, de modo fiel, apresenta aquilo que a Bíblia ensina. Veja que a quebra da santidade da vida de Judá passa primeiro por um casamento misto, depois por práticas promíscuas, de adultério, de prostituição, de promiscuidade. Veja que não há arrependimento, a preocupação dele é ser descoberto, é passar pelo opróbrio, passar pela vergonha, e não pelo simples fato de ter cometido o que cometeu. O medo era passar vergonha. Nada que Judá fez depois com Tamar demonstra arrependimento, porque mesmo quando Tamar se apresenta grávida, ele queria queimá-la. Ó, sua nora adulterou, pegue ela lá e vamos queimá-la. E aí, quando ela apresenta todas as provas de que o pai da criança era ele, o que ele faz? Ela foi mais justa do que eu. E aí tenta pôr panos quentes, né? Essa é a situação. Põe ela no canto lá e deixa que ninguém veja, deixa ela ter esses filhos aí, não fala nada com ninguém. Falta de arrependimento, falta de santidade. A primeira consequência é quando você se afasta da família da aliança, mas quando você começa a se distanciar do convívio fraternal, da congregação dos santos, é que a santidade não vai valer mais nada para você. Você vai, como diz aí na gíria, né? Meter o pé na jaca. Você vai para a prática pecaminosa com gosto. E isso vai ser terrível para a sua história, para a sua vida e para a história da sua família. A segunda consequência para aqueles que abandonam a família da aliança
é a quebra da fidelidade. O verso 7 vai falar de Er e diz: Er, porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor fez morrer. Nós vemos que Onã era tão perverso quanto o seu irmão mais velho, e que não queria suscitar a descendência. E o verso 26 vai dizer: reconheceu os Judá, ou seja, o seu selo, cordão, cajado, e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuí. Veja, ele não restaura, ele não reconhece, ele não age de uma maneira justa, ele não age de modo fiel, irmãos. Ele não é fiel na educação dos seus filhos, ele não é fiel na disciplina dos seus filhos, na admoestação dos seus filhos, na correção das práticas perversas dos seus filhos. Ele não é fiel na manutenção do levirato, porque Selá já era homem. O terceiro filho já tinha idade para assumir o casamento, e ele negligencia essa fidelidade para com Tamar. Quando você está fora da comunidade dos eleitos, irmãos, a santidade já não tem mais valor, os bons costumes já não têm mais valor, e a fidelidade, portanto, não existe mais. A falta de temor a Deus produzida pela quebra da santidade nos conduz a vender os nossos princípios e ser fiel não mais ao nosso padrão. Veja, a fidelidade é quebrada quando ele não ensina os filhos a temer ao Senhor. Quando a mentira e a quebra de princípios de fidelidade se tornam um padrão. O verso 9, que vai dizer sobre Onã, e aponta lá, também para o final do verso 14, 14 vai dizer assim: então ele despiu as vestes de sua viuvez e cumprindo-se com véu, se disfarçou, se apresentou à entrada de Enaim no caminho de Timna, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Lembre-se que Judá chegou para Tamar e disse: olha, vai para a casa do seu pai, porque Selá ainda é menino, espera ele se tornar homem, e aí ele vai poder casar com você. E aí nós vamos manter o pacto de fidelidade sobre a lei do levirato, onde o irmão mais novo tinha que suscitar a descendência para o irmão mais velho, que porventura morreu sem ter filhos. Foi essa a palavra que ele havia dado a Tamar, mas ele não cumpre, que é da fidelidade. E a fidelidade também é quebrada, irmãos, na manifestação do julgamento que esse homem faz para a sua própria falta. Um julgamento alheio sem olhar para a sua própria falta. Ele reconhece que ela era mais justa que ele, mas no coração dele o desejo era matar Tamar. Verso 24 diz: passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá, ele não foi conversar com ela, ele não foi falar com ela pelo fato de que não enviou Selá para casar com ela, ele não a chamou para saber do que havia acontecido, ele já julga e já aplica a sentença. Tirai-a fora, para que seja queimada. Quando nós deixamos a comunidade da aliança, irmãos, nós perdemos a santidade, perdemos o senso de fidelidade, e até a nossa justiça se torna uma justiça corrupta. Até as nossas decisões serão decisões corruptas. Terceira consequência daqueles que se afastam da comunidade da aliança, da família da aliança, além da quebra da santidade, da fidelidade, a quebra da própria integridade. Quando nós estamos longe de Deus, meus irmãos, mesmo mantendo alguma influência da família da fé, nós não mantemos nossa integridade, pois o que queremos é agradar ao nosso próprio eu. Imagine só, Judá já não era uma criança, ele já tinha tido 3 filhos que tinham idade para se casar, era um senhor, e mesmo assim
quando viu uma possível meretriz, uma possível prostituta cultual, ele não teve pudor, foi procurar satisfazer os seus desejos. E depois ele fica preocupado com a sua integridade. Quando o amigo vai dar o pagamento, que era o cabrito lá, e não encontra o Tamar, porque de fato ela não era prostituta cultual, e ela não fazia ponto ali naquele lugar, ele fala assim: que ela guarde então o meu penhor para ela, para que eu não venha ser envergonhado. Vergonha na cara de procurar a prostituta ele não teve. Vergonha na cara de manter a integridade e cumprir com seus votos, ele não teve. Isso se deu porque ele começou a se afastar da família da aliança. Veja, a quebra da integridade é demonstrada primeiro pela busca do prazer sem pudor. Ele viu uma mulher, achou que era meretriz e foi lá buscar satisfazer os seus desejos. A quebra da integridade também fica demonstrada pelo desprezo da sua posição. Ele tinha um selo, ele era um homem respeitado na sociedade da época, porque um Zé Ruela qualquer não tinha selo, não tinha postos, não tinha animais para serem tosqueados. Ele despreza, porque a integridade já foi corrompida na vida desse homem. O selo, o cordão, o cajado são símbolos de integridade, porque quando você colocava o selo, significava que você iria cumprir aquilo que você disse que faria. Ele despreza isso, deixa na mão de uma possível prostituta. E pelo desprezo, pela palavra dada, quando você lá se tornar homem, eu vou fazer com que case contigo, e ele não faz. Se afastar da família da aliança e conduz à quebra da santidade, da fidelidade e da integridade. Concluindo, irmãos, afastar-se da igreja, sinônimo da família da aliança, gera consequências danosas para a história de qualquer pessoa. Repito, por mais problemas que a família da fé possa ter, e mesmo que haja pessoas difíceis nessa família da fé, aqui ainda é o melhor lugar para se estar. Aqui nós somos preservados de nós mesmos. Aqui nós somos mantidos debaixo da graça. Desculpe o erro de digitação. Guardados pela prática que gerava destruição e dor para a vida de Judá. Enquanto Judá se apartou da sua família, a santidade foi quebrada, a fidelidade foi quebrada, a integridade foi quebrada e a família foi de tragédias após tragédias. Ele perdeu 2 filhos por conta da perversidade, por não ter educado seus filhos, por não ter se mantido na família da fé. Ele perdeu a integridade, ele perdeu o padrão, tão somente porque se apartou da família da aliança. Quando nós olhamos para a história, louvado seja Deus, porque talvez depois de tanta burdoada, Judá retorna para o convívio da família. Quando o registro bíblico agora começa a tratar da vida de José novamente, mais à frente mostra que os irmãos voltam para comprar alimento, e depois, trazendo Jacó, se estabelecem no Egito, e Judá estava de novo nesse conflito. E por isso, então, você vê a restauração na vida dessa família, da preservação, do cuidado de Deus sobre a vida deles, preservando inclusive a própria vida de Judá e de sua família, de Tamar, de Pérez. E ainda vemos que o retorno para a família da aliança preserva a linhagem, de modo que a descendência do Messias continua em exercício através dessa linhagem que por um momento passou por uma história terrível, tão somente porque se afastou da presença do Senhor e da família da aliança. Tudo leva a crer, portanto, que Judá aprendeu
a lição. E o verso 26 inicia-se com a ideia de que Judá reconheceu o seu erro e começou a agir em santidade, fidelidade, integridade, sintetizado pela expressão, e nunca mais a possuiu. Essa expressão, nunca mais a possuiu, pode ser aqui o início da restauração de Judá. Porque se ele continuasse na prática pecaminosa, falar, já que você engravidou mesmo, né? Já que os dois filhos são meu mesmo, né? Então vamos viver aí. Vamos pôr mais essa mulher na conta. Mas não. Diz o texto que a partir daí ele nunca mais a possuiu. E o texto bíblico nos indica que ele continuou sustentando, guardando, preservando a vida de Tamar, de seus filhos, inclusive quando eles vão para o Egito e ali são estabelecidos pela postura de perdão que eles recebem de José. Judá também estava entre os irmãos que estiveram na presença de José e se arrependeram, e choraram, e reconheceram. Então tudo isso mostra que o Senhor permitiu que Judá voltasse para o convívio da família da aliança. Gênesis 38, irmãos, como eu já disse no início, acontece em paralelo aos capítulos 39 até o 41, quando conta a história de José. Depois desse período, acreditamos, portanto, que Judá volta ao convívio da família da aliança. Pois a partir do capítulo 42, ele está presente com os demais irmãos, ou os demais filhos de Jacó, na continuação da história, inclusive demonstrando integridade em assumir um voto diante do seu pai, Jacó, para cuidar do seu irmão mais novo, Benjamim. Ele disse, eu vou pagar o preço para que não aconteça nada, Benjamim. É assim que ele fala para o pai. Quando esse resolveu manter Benjamim como escravo. Está lá registrado em Gênesis capítulo 44, verso 14 a 34. Nós vemos então que o episódio na vida de Judá, de se afastar da família da aliança, trouxe sérios problemas para ele. Mas Deus é soberano, inclusive, sobre os nossos atos maus. E mesmo Judá agindo de modo a desprezar ao Senhor durante uma parte de sua vida, Deus continuou com seus propósitos eternos. Judá era o escolhido, de onde sairia a linhagem do Messias. E Deus escolheu juntamente o seu descendente, filho que teve com a sua nora Tamar, Pérez, para prosseguir no cumprimento da promessa. Dá uma olhadinha comigo, Gênesis 39, verso 29. Na verdade é o 38, 29. Mas recolhendo ele a mão, saiu o lobo, e ela disse, como rompeja a saída, e lhe chamaram Pérez ou Perez. E se você vai lá para Mateus, capítulo 1, quando da genealogia de Jesus Cristo, no verso 3, nos é dito assim, vou ler no verso 3, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou de quem? De Tamar a Perez e Zera. Perez gerou a Esrom, Esrom a Arão, e aí a genealogia continua até Jesus Cristo, o Messias. Deus é um Deus de restauração, irmãos. Deus é um Deus de amparo para todos aqueles que se achegam à família da aliança. Nós sabemos pela palavra de Deus que o eleito de Deus, ele pode até algum momento se desviar do caminho, mas ele de modo algum permanecerá longe, e que mesmo que ele se afaste da família da aliança, em determinado momento Deus o trará de volta, e o restaurará, renovará, trará refrigério, e no convívio com a família, derramará bênção e vida para sempre. Como sabemos,
a soberania e a graça de Deus, mesmo diante dos nossos atos errôneos, não nos isenta das consequências dos problemas. Isso é visto na vida de Judá. Logo, você não precisa sair da família da aliança, passar o que Judá passou, para que depois Deus, na sua graça e misericórdia, te traga de volta com todas as cicatrizes. Não precisa passar por isso. Judá já passou por nós, para nos ensinar, irmãos, que o melhor lugar para se estar é em comunhão com a família da aliança. A melhor receita, portanto, é manter-se firme sempre na família da aliança, andando em santidade, fidelidade e integridade. Sendo assim, estar na igreja, em comunhão com a família da fé, é a melhor coisa que posso fazer para me manter ligado a Cristo, longe de problemas e de consequências danosas. Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, e não deixemos de congregar, como é o costume de alguns, quanto mais vivemos que o dia se aproxima. Que Deus te abençoe.